Papo de Repórter de hoje é a eleição na OAB. Essa semana, mais precisamente na última quinta-feira, aconteceram as eleições na OAB, cuja disputa envolvia 3 candidatos, né? A Santuza da Costa Pereira, o José Carlos Risch e o Homero Mafra como candidato à reeleição, e que acabou vencendo a eleição, uma disputa apertada, né? Por cerca de 400 votos do segundo colocado, que foi o Risch, e aí se consagrou nas urnas e vai fazer seu 3º mandato consecutivo à frente da ordem. A gente trouxe esse tema para discussão aqui, para o debate, porque a eleição da OAB é sempre uma eleição muito importante do ponto de vista político, mesmo é uma instituição que tem uma importância, tem um peso, né? E a gente achou que seria oportuno a gente trazer esse tema para o debate. Eu vou aqui passar para o Netter rapidamente. O Netter que acompanhou mais de perto a eleição, a gente também, eu e Netter fizemos as entrevistas com os candidatos durante o processo eleitoral, né, durante a campanha, e a gente tem algumas avaliações, né, que poderia ser diferente, mas o Netter que esteve lá de perto, como que você faz um balanço, Netter, do resultado dessa eleição, o fato de ela ter sido apertada, essa disputa? Qual o balanço que você faz da eleição da OAB? Não foi apenas uma eleição apertada, é uma eleição repleta de significados e de indicativos, mesmo para a chapa vencedora. Você tinha 12 mil advogados aptos a votar, menos de 8 foram as urnas, ou seja, a abstenção foi muito grande. 4 mil advogados não estavam contentes com aquele modo de eleição, com aquele tipo de disputa, então isso é bem significativo. E já a questão do equilíbrio entre as chapas, sobretudo a do atual presidente Homero Mafra e do Zé Carlos Risch Filho, deixa bem claro que os advogados estão procurando o novo. O próprio Homero, questionado depois da eleição, ele admitiu a existência de fadiga de material. Isso fica muito evidente na questão do 3º mandato, trazendo um pouquinho para a questão política. A gente sente hoje que você tem uma resistência a quem está no poder e, sobretudo, a quem está no poder há muito tempo. Tanto que eu perguntei a ele, e a possibilidade do 4º mandato? Ele falou, nem pensar. E, de fato, daqui a 3 anos, se ele já enfrentou essa resistência toda, imagina lá em 2018. Quem ainda havia a questão que era a seguinte, né, Netter? Ele, na eleição passada, ele também tinha dito que não seria candidato à reeleição de jeito nenhum, tanto que, e ainda teve, no início do processo lançou o Luciano Machado, depois o Luciano Machado alegou problemas de saúde, ele acabou falando, o grupo me quer, tá? Vou ter que, né, tipo assim, partir para o sacrifício, né? Mas isso até acabou sendo uma polêmica nos debates com os outros candidatos, que principalmente a Santuza, né, que defendia só um mandato, né? E isso foi complicado pro Homero Mafra. Eu acho que realmente quando você pergunta para ele, se o senhor faria um 4º mandato, eu acho que ele não faria também por uma questão até assim previsível. Dificilmente eu acho que ele se elegeria para a 4ª vez, né? Condições políticas, né? Porque aí a gente tem que analisar a condição política, porque chegou num ponto ali de esgotamento desse modelo, ou vamos dizer assim, dessa gestão. Tanto que quando ele fala que o 3º mandato tem que ser que nem o primeiro, porque o segundo você vê que teve algumas deficiências, o avanço que era esperado não veio. Então, por isso, a opção pelo novo, no caso do Risch, e a opção por uma dissidência da própria chapa dele, que era o caso da Santuza, que tinha dentro da sua chapa vários membros que fazem parte da atual administração e que romperam com o Homero, seja por questão política ou por questão ou briga por espaço político dentro da ordem. Agora, Renata, a gente estava até discutindo isso, que a eleição da OAB, ela guarda algumas semelhanças com as eleições, né? E se você for olhar para o processo de 2014, né, quando o Paulo e o Casagrande polarizaram a disputa, e a gente teve assim, um resultado bastante interessante. Uma vitória do Casagrande na Grande Vitória
e foi derrotado de uma forma assim avassaladora no interior, né? E aí você ficou essa reflexão, né? Poxa, parece que o discurso chegou de um jeito para o eleitor da Grande Vitória e no eleitor do interior ele teve um impacto completamente diferente, né? Como que você faz essa semelhança, esse paralelo? É claro que o eleitor da OAB é um eleitor bem mais homogêneo do que o eleitor da eleição geral, claro. Mas a gente observa que nos dois casos vale muito no interior a questão da liderança local, né? Que foi o que garantiu a vitória do Homero e também a vitória do Artung. O Artung usou esse mesmo artifício de buscar as lideranças locais, né? Principalmente o Artung buscou os adversários dos prefeitos, né? O Homero tinha o apoio dos presidentes das seccionais, exceto de Colatina, que o cara era declaradamente oposição ao Homero, mas ele usou desse expediente para poder garantir a eleição dele e ficou, para a gente ficou mesmo a impressão de que a gente tem dois Espíritos Santos, né? Um na Grande Vitória, que é onde está mesmo a maioria do eleitorado e tudo mais, que é onde está o eleitor que tem mais acesso à informação e por estar mais próximo do poder ele tem condição de ter um voto mais elaborado, vamos dizer assim, mais independente, né? E o eleitor do interior que ainda está bem preso a essa questão das lideranças, né? Dos indutores de voto. Agora, uma coisa que chamou a atenção também é que até os marqueteiros eram os mesmos da eleição, né? A Jane Mary, a Beth Rodrigues e a Flávia Mione, né? Não, pareceu um exercício, né? Para 2016 e 2017. Que dessa vez, a Beth Rodrigues, inclusive, que havia começado na campanha do Artung, né? Depois houve uma mudança, né? Uhum. E a Flávia Mione do Casagrande. E dessa vez a Beth foi até o fim, começou e terminou a campanha, no caso do Homero, né? E levou a melhor. Agora, pegando um paralelo em cima daquilo que a Renata falou, né? Tem uma contradição nessa história dos votos do interior e dos votos da Grande Vitória. Pelo seguinte, você vê que tanto o Casagrande, quando ele ganhou a eleição, ele falou que um dos desafios era levar o desenvolvimento para o interior do Espírito Santo, né? Que ele até fazia essa crítica, o desenvolvimento, o investimento está muito concentrado na linha costeira, na faixa costeira e na Grande Vitória, mas precisa levar isso para dentro. Então, era um dos desafios do Casagrande, né? Ele mostrava essa preocupação. E criticando, obviamente, o governo anterior. E aí você vê também que os candidatos da OAB de oposição ao Homero, o Risch e a Santuza, também fizeram essa crítica durante os debates, falando que o Homero tinha uma gestão muito concentrada na Grande Vitória e que as subseções ficavam à deriva, né? Que ficavam sem apoio, ficavam com recurso minguado, de pires na mão. Como é que é isso? Por que tem essa e aí, só para fechar, eles, mesmo assim, conseguiram conquistar esses votos no interior, né? Porque quando a Renata estava falando sobre a questão do voto do interior, do voto capital, eu falei, opa, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Porque um pouquinho diferente do que aconteceu na eleição geral, na eleição da ordem, a questão da interiorização é fundamental. Como que a gente fala de investimento da ordem, da seccional no interior? São salas de advogado, é você ter a possibilidade dos cursos, porque o advogado que está aqui na Grande Vitória, está perto da seccional, está perto da sede dos investimentos da ordem. Já quem está no interior fica um pouco distante. Mas nesse caso, então, por que o Homero venceu lá? Ele tem como dos trunfos dele, uma das causas dessa vitória, a questão do projeto de interiorização, que foi tão batido pelos adversários. Então, diferentemente da eleição para o governo do estado, ele acabou sendo bem sucedido nisso. Já o Renato, a gente já falou bastante disso aqui, ele, por mais que ele tenha conseguido levar, ele não conseguiu transmitir os feitos dele lá. É uma questão de comunicação. Que justamente vai. Funcionou melhor a liderança da OAB nesse sentido, né? E aí, no caso da ordem, na Grande Vitória, onde você tem mais informação, a maioria dos advogados, tanto que o Risch venceu aqui na capital, na eleição da seccional, que é a vitória, mas eles falam que é a eleição da seccional. Justamente por conta disso, que aí você mostra que o modelo de gestão do Homero, do grupo do Homero, está saturado. Então, onde você tem informação, o modelo saturou. Já no interior, onde
onde você tem também um grande contingente de advogados, nada comparado aqui, ainda eles deram esse voto de confiança pro Homero, e que foi significativo, como a vitória em Cachoeiro, em Alegre, em Guaçuí, que foram pontos fundamentais para ter essa diferença, que não foram chegaram a 400 não, foi 300 e poucos votos. Isso é muito pouco no universo de 7.800 votantes. Agora, Neto, ainda falando do resultado da eleição, eu acho que a grande surpresa em termos positivos foi o Risch, né? Porque o Risch, ele, um advogado novo com 35 anos, enfrentando o Homero Mafra, que é o candidato de a máquina, que o cara é extremamente conhecido, né? E com uma história, enfim. Não que o Risch também tenha a sua história, tal, tem o pai dele, etc. Mas assim, o Risch é um jovem advogado, né? E também contra uma outra adversária, que é a Santuza, que tem a história do pai dela, do Alessandro, tinha o apoio também do Geneliu. Aliás, a eleição de 3 filhos, né? Sim, exatamente. Os 3 eram 3 filhos, né, de grandes nomes da advocacia, do meio jurídico. Então você vê que apesar disso tudo, né, o Risch conseguiu, eu acho que ele perdeu ganhando, né, como se diz, né? Porque o resultado dele realmente ele pavimenta o caminho dele para a eleição, para a próxima eleição. Eu acho que ele sai muito na frente, né? Porque se você for olhar da forma como aconteceu a disputa, o Risch acabou sendo se consolidando agora como nome de oposição. Sim. Não é verdade? É natural, esse resultado chama atenção agora. Agora o Risch virou o grande expoente, virou o grande adversário do Homero. E chama a atenção que o Risch, com uma campanha leve, apesar de todas as dificuldades na fase pré-eleitoral, como pré-candidato, dificuldade de montagem de chapa, ele conseguiu um discurso de mudança, de ser novidade, né? Porque a Santuza, apesar de não ter disputado a eleição, ela vinha com apoio de ex-presidentes, então ela não tinha um rótulo de novo. Aí o Risch chega e com um discurso que aderiu. É importante mostrar a aderência do discurso. Aderiu, aí tocou na questão da anuidade, tocou na questão de melhoria das prerrogativas, sobretudo também na questão dos jovens advogados, e acabou tendo esse resultado bastante expressivo. Agora, só mais uma questão importante, a gente não pode deixar de falar aqui que o André Moreira, que acabou não disputando a eleição e na semana da disputa, né, mais precisamente na segunda-feira, há 3, 4 dias da disputa, ele anunciou apoio ao Risch, né? E o fato do André ter anunciado apoio, depois eu queria até que você comentasse se isso chegou a ter uma influência nos votos do Risch ou não, mas a questão que eu trago é outra, com relação ao André Moreira. Porque o André Moreira, ele falou desde o começo, inclusive ele fez esse movimento desde o começo, o André tentava uma aproximação, ele estava inicialmente com a Santuza, né? E ele tentava uma aproximação entre a Santuza e o Risch. Ele achava que a única maneira de derrotar o Homero era os dois se unindo. E eu acho que o resultado mostrou que ele tinha razão. Né? Porque você vê, a Santuza ficou com 27% dos votos, o Risch com 33%, e aí você tem 60% dos votos, né? Contra 36% do Homero, né, em tese. Claro que eu não sei como isso iria se dar, como essa aliança, né? Como ela iria evoluir, se ela iria ser realmente agregadora, como queria o André, mas ele tinha razão nesse sentido. E eu acho que também a ameaça dessa aliança, tudo bem, a gente vai aceitar o que foi oficialmente anunciado, que o Luciano Machado saiu por motivo de saúde, né? Família, alguma coisa assim. Mas o que fica parecendo também que o Homero Mafra, quando viu essa possibilidade de aliança, ele realmente ficou preocupado que seria difícil eleger o candidato dele nessa disputa, não é verdade? Analisando o resultado, fica bem claro que se tivesse ocorrido essa unificação da oposição, de fato a situação ficaria muito complicada, não só para o Homero, mas para todo o grupo dele. E que foi uma decisão que se revela hoje acertada, essa mudança no cabeça da chapa ali. E sobre a questão do André, logo depois da eleição, a gente
conversando com alguns advogados de todas as chapas, de fato teve um peso. Na reta final, mesmo sendo na reta final. Que foi aquele impulso na candidatura do Risch, consolidando agora um caminho de oposição. Agora a gente não sabe como que vai ser. Se vai ser André e Risch ou se vai ser criado um outro grupo, porque os nomes já estão aí postos. Agora, só mudando de pau para cavaco, que eu passo para a eleição do Sindiups, que eu acho que é uma eleição importante também, que aconteceu também essa semana. Ô Renato, o que está acontecendo lá na eleição do Sindiups que te chama a atenção? Está acontecendo tudo, né? Está acontecendo absolutamente tudo, ninguém se entende, está uma confusão danada, porque a gente percebe pelas matérias que a nossa repórter, né, do setor tem colocado, a Lívia, a chapa 2, que é a chapa da situação, não quer largar o osso, né? E a chapa 1, que é a oposição, tem tido uma dificuldade muito grande de ter acesso ao processo eleitoral, né? De ter acesso à comissão eleitoral, que não teve várias denúncias de tentativa de impugnação de chapa. Eles não tiveram participação, nenhum representante na comissão. Na comissão. E a gente tem um teor político bem forte por trás dessa eleição, que passa um pouco despercebida, mas que é muito importante. O sindicato em questão é o sindicato ligado à educação, que é a bandeira principal de campanha do governador Paulo Artung. A gente vê que essa diretoria que está no sindicato hoje, ela começou bem atuante em relação à questão da escola viva, por exemplo. No meio do caminho, não se sabe o que aconteceu, que o sindicato simplesmente mergulhou. A questão do Plano Estadual de Educação, que é uma questão ainda bem mais complicada do que o próprio Escola Viva, que é toda a política, né, de educação do Estado, o sindicato também mergulhou. A questão dos fechamentos de turma também é uma questão que não tem sido mais abordada, não tem sido mais trabalhada. As reformas nas escolas, nas outras escolas, enfim, as pautas da comunidade escolar estão sendo abandonadas, e é importante para o governo manter essa situação, né? Então, a reeleição dessa chapa que está à frente do sindicato é muito importante, politicamente falando também. Sim, você se controla tanto a questão de possíveis paralisações como a questão a manutenção do Escola Viva, né? Sobrevivência do Escola Viva. Exatamente.